Existe um momento bem cedo pela manhã, antes mesmo de o dia começar a pesar sobre os seus ombros, em que Deus te chama suavemente para um lugar de quietude. Não é um lugar físico, é um espaço dentro do seu coração, onde Ele sussurra: você já tem tudo o que precisa em mim. Mas o mundo acorda gritando o oposto. Ele diz que você precisa de mais dinheiro, mais conquistas, mais reconhecimento, mais de tudo. E muitas vezes, antes mesmo de tomar o primeiro café da manhã, você já se sente para trás, incompleto, insuficiente. Se você já sentiu isso, saiba que não está sozinho. Esse sentimento de que falta algo é uma das maiores batalhas espirituais da nossa geração. E é exatamente para essa ferida que Deus tem uma palavra poderosa hoje. Ele não quer que você viva correndo atrás do que o mundo promete. Ele quer te ensinar um segredo que poucos descobrem: o segredo do contentamento verdadeiro. Não a resignação passiva de quem desistiu de sonhar, mas a paz profunda de quem sabe que está nas mãos de um Pai que nunca falha, nunca abandona e nunca se esquece de nenhum detalhe da sua vida. Hoje, nessa oração, você vai ser convidado a soltar o peso da comparação, a silenciar a voz da insatisfação e a abrir o seu coração para reconhecer as bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. Porque gratidão não é ingenuidade, é um ato de fé. É enxergar com os olhos de Deus o que os olhos humanos insistem em ignorar. Respira fundo. Deus está aqui, e essa oração é para você. Pai Celestial, chegamos diante de Ti nesse momento com corações que precisam de Ti. Não viemos com palavras perfeitas, nem com uma fé sem cicatrizes. Viemos como somos, carregando os pesos do dia a dia, as preocupações que não nos largam e a sensação de que muitas vezes o que temos não é suficiente. Mas é exatamente assim, em nossa fragilidade, que Tu te tornas mais real do que nunca. Tua palavra nos diz em Filipenses 4:11 que o apóstolo Paulo aprendeu a ser contente em qualquer situação, tanto na abundância quanto na necessidade. E a palavra que nos chama a atenção é justamente essa: aprendeu. Contentamento não é um dom que surge do nada. É uma escolha que se faz todos os dias, muitas vezes, várias vezes no mesmo dia. É uma decisão de confiar que Tuas mãos sustentam tudo aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Senhor, quantas vezes corremos atrás da próxima conquista, achando que ela traria a paz que tanto buscamos? Quantas vezes chegamos lá e percebemos que o vazio ainda estava presente? Isso não é fraqueza. É a alma humana reconhecendo que foi criada para algo que nenhuma conquista terrena pode preencher. Foi criada para Ti. Hoje pedimos que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar nas camadas mais profundas do nosso coração. Que Ele remova a inquietação que nos rouba o sono e plante em seu lugar uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. Que Ele abra nossos olhos para enxergar o quanto já fomos abençoados, mesmo nas coisas que consideramos simples ou comuns. Tu és mais do que suficiente, Senhor. E hoje, escolhemos acreditar nisso. Senhor Jesus, há uma armadilha silenciosa que muitos de nós caímos sem nem perceber: a armadilha da comparação. A cada rolagem na tela do celular, a cada conversa sobre a conquista do outro, a cada notícia de alguém que parece estar vivendo exatamente a vida que desejamos, uma voz sussurra dentro de nós: por que não eu? Porque não tenho o mesmo. E essa voz, quando não é silenciada pela Tua verdade, vai corroendo a alegria, a gratidão e a paz que Tu tanto desejaste nos dar. A Tua palavra em 1 Timóteo 6,6 nos lembra que a piedade acompanhada de contentamento é de grande lucro. Não o lucro que o mundo celebra, aquele medido em bens, status e visibilidade, mas o lucro eterno de uma alma que encontrou descanso verdadeiro em Ti. Uma alma que não precisa provar nada para ninguém, porque já sabe quem é diante dos Teus olhos. Pai, liberta hoje cada pessoa que está ouvindo essa oração do peso sufocante da comparação. Que elas possam enxergar que a jornada do outro não diminui em nada o que Tu preparaste para elas. Que cada conquista alheia possa ser celebrada sem inveja.
e que cada aparente atraso na própria vida seja encarado com fé, sabendo que o teu tempo é perfeito e os teus planos são incomparavelmente melhores do que qualquer coisa que possamos planejar por conta própria. Que em vez de olhar para os lados com ansiedade, nossos olhos se voltem para cima, com confiança, porque é de lá que vem o nosso socorro, a nossa força e toda a boa dádiva que já recebemos e ainda receberemos. Tu és fiel, Senhor, sempre foste e sempre serás. Espírito Santo, entra agora nos pensamentos que mais nos perturbam, naqueles momentos em que a mente começa a calcular o que falta, a listar o que ainda não chegou, a questionar se as promessas de Deus realmente se aplicam à nossa vida. Nesses momentos de dúvida silenciosa, vem com a tua presença e transforma cada pensamento de escassez em uma declaração de abundância. Não a abundância que o mundo define, mas a abundância que só tu podes dar. Paz, propósito, direção e amor incondicional. Hebreus 13:5 carrega uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura. Deus diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Pensa nisso por um momento. O Criador do universo, aquele que formou cada estrela pelo nome, aquele que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, esse mesmo Deus olha para você e diz: eu não vou embora. Não quando você erra, não quando você duvida, não quando você sente que não merece. Ele permanece, sempre. Senhor, que essa verdade deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne uma certeza viva dentro de cada coração que está orando agora. Que, quando o medo da falta vier, a memória da tua presença seja mais alta e mais forte do que qualquer ansiedade. Que, quando a insegurança sobre o futuro apertar o peito, a lembrança da tua fidelidade no passado seja o alicerce que nos mantém firmes no presente. Porque se Deus está conosco, o que nos pode faltar? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Essa não é uma promessa distante. É a realidade de quem escolhe confiar em Ti todos os dias, em cada detalhe, em cada necessidade, em cada sonho ainda não realizado. Tua presença é o nosso maior tesouro, Senhor. Pai, existe algo transformador que acontece quando um coração aprende a ser grato. Não é uma transformação barulhenta ou repentina, é silenciosa, profunda e irreversível. É como quando os primeiros raios de sol começam a iluminar um quarto escuro. A escuridão não desaparece de uma vez, mas aos poucos, cada canto vai sendo preenchido de luz. Assim é a gratidão quando ela começa a tomar conta do nosso coração. Ela expulsa a sombra da insatisfação e nos permite enxergar a vida com novos olhos. O Salmo 103:2 nos convida a não esquecer nenhum dos teus benefícios. E que convite poderoso esse é, porque a tendência humana é exatamente o oposto. Nos lembramos com facilidade de tudo o que deu errado, de cada oração que ainda não foi respondida, de cada sonho que ainda não se realizou. Mas esquecemos com a mesma facilidade das vezes em que tu intervieste, das portas que tu abriste, das situações impossíveis que tu resolveste de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Senhor, abre agora a memória espiritual de cada pessoa que está orando com a gente nesse momento. Que elas consigam se lembrar, com detalhes, com emoção, com gratidão, de tudo o que tu já fizeste nas suas vidas. Daquele momento em que a situação era impossível e tu apareceste. Daquela noite em que o desespero era grande e a tua paz veio de um jeito inexplicável. Daquele problema que parecia sem solução e que tu resolveste de uma forma que só podia ser obra tua. Que a memória da tua fidelidade seja hoje o combustível da nossa gratidão. E que essa gratidão se torne o idioma principal do nosso coração, presente em cada pensamento, em cada palavra e em cada decisão que tomarmos daqui para frente. És digno de todo louvor, Senhor, hoje e sempre. Jesus, tu disseste em Mateus 6:33, que se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E essa palavra continua sendo revolucionária hoje, porque ela inverte completamente a lógica do mundo. O mundo diz: conquiste tudo primeiro e então você terá paz.
Mas tu dizes: busque a mim primeiro, e eu cuidarei de todo o resto. É uma troca que parece simples, mas que exige uma das maiores coragens que um ser humano pode ter: a coragem de confiar antes de ver. Pai, quantos de nós estamos vivendo com o coração dividido? Uma parte querendo confiar em Ti e outra ainda tentando controlar cada detalhe da própria vida. Essa divisão interna é exaustiva. É como tentar remar um barco com os remos apontando para direções opostas. Há muito esforço, mas pouco avanço. E no fundo do coração, sabemos que o descanso verdadeiro só vem quando soltamos o controle e colocamos tudo nas Tuas mãos. Espírito Santo, dá hoje a cada pessoa que ora conosco a coragem de fazer essa entrega. Não a entrega de quem desistiu, mas a entrega de quem confiou. Que elas possam colocar nas Tuas mãos as finanças que preocupam, os relacionamentos que machucam, os sonhos que parecem demorar, os medos que paralisam e as incertezas que tiram o sono. Que em cada área da vida, onde o controle tem sido exercido com ansiedade, a confiança em Ti passe a ser o fundamento. Porque quando buscamos o Teu reino primeiro, algo sobrenatural acontece. Os nossos olhos começam a enxergar provisão onde antes só havia escassez. Começamos a perceber que Tu já estás agindo, mesmo quando ainda não conseguimos ver os resultados. Teu plano é perfeito, Senhor. Confiamos em Ti. Pai, chegamos agora em um ponto dessa oração que toca uma das feridas mais comuns do coração humano: o medo de não ter o suficiente. Não apenas o medo financeiro, embora ele seja real e pesado para tantas pessoas, mas o medo mais profundo de não ser suficiente, de não ser amado o suficiente, de não ser capaz o suficiente, de não merecer as bênçãos que vê nos outros. Esse medo se disfarça de humildade, mas na verdade é uma mentira que o inimigo planta para nos manter pequenos, paralisados e distantes da plenitude que Tu preparaste para nós. Senhor, Tua palavra destrói essa mentira com uma verdade poderosa. Tu não nos chamas pela nossa suficiência. Tu nos chamas pela Tua. Não é o que temos ou o que somos que define o quanto podemos receber de Ti. É a Tua graça, imensurável e imerecida, que nos cobre completamente e nos posiciona como herdeiros de tudo o que pertence ao Teu reino. E herdeiros não mendigam. Eles recebem com confiança o que o Pai já separou para eles. Que cada pessoa que está orando agora consiga receber essa verdade não apenas na mente, mas nas profundezas do coração. Que o medo da escassez seja substituído pela certeza da provisão. Que a insegurança sobre o amanhã seja trocada pela fé em um Deus que já está no amanhã, preparando o caminho, abrindo portas e alinhando cada detalhe com uma precisão que a mente humana jamais conseguiria alcançar. Livra-nos, Jesus, de tudo o que nos faz duvidar do Teu amor. Livra-nos da voz que diz que não somos dignos, que já erramos demais, que nossa fé é pequena demais. Porque mesmo com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Tu fazes o impossível acontecer. És o Deus que transforma a escassez em abundância. Acreditamos nisso hoje. Senhor, existe uma beleza única em um coração que aprendeu a ser grato pelas coisas simples. Não apenas pelos grandes milagres, aquelas respostas dramáticas de oração que nos fazem chorar de joelhos com o coração transbordando, mas também pela xícara de café quente numa manhã fria, pelo abraço de alguém que nos ama, pelo sol que nasce sem pedir permissão, pela respiração que acontece enquanto dormimos, sustentada pelas Tuas mãos, mesmo quando nem estamos conscientes para agradecer. Essas são as bênçãos que enchem o tecido da nossa vida diária e que muitas vezes passam despercebidas porque estamos olhando demais para o que ainda não chegou. Pai, ensina-nos a cultivar o olhar da gratidão, não como uma técnica de autoajuda, mas como um ato genuíno de adoração. Porque quando reconhecemos Tua mão nas pequenas coisas, estamos declarando que Tu és Senhor de todos os detalhes da nossa vida. Estamos dizendo que não precisamos de um milagre grandioso para saber que Tu estás presente, porque Tua presença já é o maior milagre de todos. Espírito Santo, transforma a maneira como enxergamos o cotidiano. Que os nossos olhos sejam treinados para encontrar Tua graça em cada momento ordinário.
Que as nossas manhãs comecem com gratidão antes mesmo de começarem com pedidos. Que os nossos lábios se acostumem a pronunciar obrigado antes de pronunciar preciso. Que os nossos corações se tornem tão familiarizados com a tua bondade que a reclamação simplesmente não encontre mais espaço para habitar dentro de nós. Que a gratidão que cultivamos em particular transborde naturalmente para as pessoas ao nosso redor. Que aqueles que convivem conosco sintam a diferença de estar perto de alguém cujo coração está ancorado em ti. Que a nossa paz seja tão visível e tão real que desperte em outros o desejo de conhecer o Deus que nos sustenta. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade, Senhor. Jesus, nesse momento dessa oração, queremos parar por um instante e simplesmente te contemplar. Não para pedir, não para interceder, apenas para reconhecer quem tu és. Porque às vezes, no meio de tantas necessidades, tantos pedidos e tantas lutas, esquecemos de simplesmente nos sentar diante da tua presença e deixar que ela nos envolva completamente. Esquecemos que antes de ser o Deus que responde orações, tu és o Deus que nos ama com um amor que não tem início nem fim, que não aumenta quando acertamos e não diminui quando erramos. Imagina agora a tua presença preenchendo cada canto do lugar onde essa pessoa está. Uma paz que não se explica começando a pousar sobre os ombros cansados de quem carregou peso demais por tempo demais. Uma luz suave iluminando cada área do coração que ficou escura por causa da desilusão, da espera, da dor. E tu, Senhor, olhando com olhos cheios de compaixão e dizendo com toda a autoridade do céu e da terra: eu estou aqui, eu sempre estive, e eu nunca vou embora. Pai, que essa certeza se torne a rocha sobre a qual cada pessoa que ora conosco constrói a sua vida daqui para frente. Que nos momentos em que tudo tremer ao redor, essa verdade permaneça inabalável dentro delas. Que quando a tempestade vier, e ela virá, porque a vida não poupa ninguém, elas possam se lembrar desse momento, dessa oração, dessa sensação de tua presença real e poderosa, e possam declarar com convicção: Deus está comigo, e isso é suficiente. Renova agora as forças de quem está exausto. Reacende a esperança de quem está desanimado. Restaura a alegria de quem perdeu o brilho no olhar. Porque tu és o Deus da restauração, da renovação e do recomeço. E nenhuma situação está além do alcance das tuas mãos poderosas e amorosas. O melhor ainda está por vir, Senhor. Cremos nisso com todo o nosso coração. Pai, chegamos ao final dessa oração com corações diferentes dos que trouxemos no início. Algo aconteceu aqui. Não foi apenas uma sequência de palavras bonitas. Foi um encontro real com a tua presença. E encontros com ti nunca deixam as pessoas iguais. Eles transformam, curam, libertam e renovam. Então, recebemos agora tudo o que o teu Espírito Santo trabalhou em cada coração durante esses momentos preciosos de comunhão com ti. Senhor, encerramos essa oração fazendo uma declaração de fé. Declaramos que o contentamento é possível, que a gratidão é uma escolha que faremos todos os dias, que a comparação não terá mais poder sobre os nossos corações, que o medo da escassez foi substituído pela certeza da tua provisão, que os nossos olhos foram abertos para enxergar as bênçãos que já nos cercam, e que a partir de hoje viveremos não correndo atrás do que falta, mas transbordando de gratidão pelo que já temos em ti. Abençoa agora cada pessoa que orou conosco, aquela que está passando por dificuldades financeiras, que ela experiencie a tua provisão sobrenatural. Aquela cujo coração está partido, que ela sinta o teu amor restaurando cada pedaço. Aquela que está cansada de esperar, que ela receba força renovada para continuar confiando no teu tempo perfeito. Aquela que se sente sozinha, que ela perceba que tu estás ao lado dela em cada passo, em cada respiração, em cada momento. Que essa oração não fique apenas na memória desse dia, mas que ela plante uma semente profunda que continue crescendo e dando frutos por toda a vida. Que a gratidão se torne o ritmo natural do coração de cada um. Que o contentamento se torne o estilo de vida de quem descobriu que em ti não falta absolutamente nada.
Obrigado, Senhor, por ser mais do que suficiente, por ser tudo, agora e para sempre, em Jesus' nome.